Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz. Vamos dar início a mais uma escola dominical, louvando o nosso Deus pela semana que se passou, por mais uma semana que nós estamos aí adentrando e Deus tem nos guardado, nos protegido de todo mal, não é verdade? Então, diante disso, dessa gratidão, vamos orar ao Senhor, vamos louvar, vamos engrandecer o nome dEle neste momento. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Te louvamos pela semana que se passou, por mais uma semana que se inicia e o Senhor tem estado conosco, nos fortalecido, nos protegido, ó Pai. E diante de tudo isso, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós engrandecemos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é o único Deus, o nosso Deus, e que cuida de nós, ó Pai, e que faz maravilhas. Nós temos visto, ó Deus, de pertinho as Tuas maravilhas no nosso meio, ó Pai. Por isso nós Te somos gratos, Senhor. Abençoe a Tua igreja reunida neste momento, ó Pai. Fortaleça, firme os passos de cada um, ó Deus. Fale aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. E continue, Senhor, nos guardando de todo o mal, Senhor, das doenças, dos homens maus, dos homens ímpios, dos acidentes, e de tudo, ó Pai, que tira, ó Deus, a nossa paz, a nossa comunhão, ó Deus, que perturba a nossa mente, ó Deus. Tira isso de pertinho de nós, ó Pai. Tire tudo isso e nos ajude a permanecermos firmes, inabaláveis, ó Deus, esperançosos por dias melhores. Abençoe o Teu povo neste dia, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade louvando o nome do nosso Deus, cantando o hino de número 3. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa Teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para Ti, Teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas desses corações, e com a luz do Teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Nesse momento nós vamos ler o Salmo de número 6, que tem como título Davi recorre à misericórdia de Deus. Abra a sua Bíblia nesse momento e vamos
acompanhar a leitura da palavra de Deus. Versículo 1 fala assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhe-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Nesse salmo, Davi recorre à misericórdia de Deus. O salmista encontra-se debilitado fisicamente e também sua alma está profundamente perturbada, sofrimento físico e espiritual. Vemos claramente a tristeza do salmista demonstrada através das suas muitas lágrimas que são derramadas. Então, ele recorre através da oração ao livramento que só Deus pode proporcionar através da sua graça. Finalmente, o Senhor ouve a súplica do seu servo e o livra de forma grandiosa. Que a nossa vida também esteja nas mãos do Senhor. Esperemos na sua graça, pois somente Ele tem a solução para as debilidades físicas e perturbações da alma. Assim como Davi, nos momentos de sofrimento e angústia que passamos na nossa vida, possamos também recorrer à misericórdia que somente Deus pode nos proporcionar. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos livrado de momentos de angústia, de momentos de sofrimento, e somente o Senhor pode, através da sua graça, através da misericórdia que o Senhor proporciona na nossa vida, nos livrar de todo mal, de toda angústia, de todo sofrimento que nós passamos, assim como o salmista, em que estava derramando as suas lágrimas ali naquele momento, e recorreu ao Senhor, que nós também possamos recorrer à tua misericórdia, que é perfeita na nossa vida. Que nós possamos aprender da tua palavra, Senhor, também, e colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos e logo mais também vamos saborear mais uma porção da lição da Escola Bíblica Dominical para as nossas vidas. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter.
imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. O resplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Já não há mais nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com base no livro de John Stott chamado Sinais de uma Igreja Viva, e hoje nós vamos tratar sobre o tema Imperfeitos mais enriquecidos, com base na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Então abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 1 a 17, que inicia da seguinte maneira: Paulo é chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo está aqui saudando e se apresentando como um apóstolo. É certo usar o termo apóstolo em nossos dias? Nós temos o uso de 3 sentidos da palavra apóstolo no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, lá em João capítulo 13, versículo 16, que diz assim: em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Então, o termo grego aí, que é traduzido por enviado, é apóstolo. Nesse sentido, todo crente é apóstolo. Um segundo uso da palavra é para os cristãos que são enviados pela igreja em uma determinada missão.
uma designação no que hoje nós chamamos de missionários. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 23, diz assim: quanto a Tito, meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo. Então esse termo aí, mensageiros, né, então, que são alguns irmãos enviados, Tito, é apóstolo, então tem o sentido de missionário. Então outro parecido, mesmo sentido, está em Filipenses capítulo 2, versículo 25, que diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro o vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então aí, que é traduzido por mensageiro, é também no grego apóstolo. Não é que aí está dizendo que Epafrodito é um apóstolo, no sentido de enviado. Bom, então com base nesses usos, nós podemos dizer que é certo usar apóstolo em nossos dias? Os que defendem o uso dizem isso. Não, existem outros usos no Novo Testamento, senão aos 12. Bom, mas se fosse nesse sentido, certamente os crentes lá da igreja, daqueles que são denominados apóstolos, deveriam ser chamados apóstolos também. Isso significa que o irmão José deveria ser apóstolo José. Em defesa, outros têm defendido que o termo é para missionário, conforme até nós tratamos os exemplos de Tito e Epafrodito, dizendo que é um missionário, um plantador, pode carregar esse título de apóstolo, mas nós sabemos que nessas igrejas quem carrega o título é apenas um maioral, ou então um grupo seleto que ele faz, e não todos os missionários. Não são todos os missionários que são chamados de apóstolo, né? Então, nós sabemos que é muito mais usado no sentido de autoridade apostólica, né? De título, de hierarquia, do que realmente esses usos secundários que tem no Novo Testamento. Um terceiro uso da palavra apóstolo aqui no Novo Testamento é no sentido restrito, usado com referência aos 12 e Paulo, que foi chamado fora de tempo. Paulo vai dizer o seguinte sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 8 e 9. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Senhor Jesus. Então a igreja muito cedo ela abandonou o uso do termo apóstolo no sentido geral. Nesse sentido, o Dr. John Stott vai dizer o seguinte: a igreja primitiva compreendeu muito bem essa diferença quando morreu o último apóstolo. A igreja sabia que se iniciava uma etapa nova, era a era pós-apostólica. Uma das melhores evidências disto é o testemunho do bispo Inácio da Síria, a quem os eruditos localizavam ao redor de 110 depois de Cristo, quando já tinham morrido os apóstolos. Inácio foi condenado à morte por ser cristão e ia a caminho de Roma. Fazia seu martírio. Durante a travessia escreveu uma série de cartas às igrejas, algumas das quais chegaram até nós. Nelas, Inácio repete com frequência este conceito: não lhes dou ordem ou mandamento como fizeram Pedro e Paulo, porque eu não sou apóstolo para condenar os homens. Ainda que era bispo, Inácio enfatiza que não era apóstolo nem tinha a mesma autoridade que eles. É de se esperar que nós entendamos este conceito com a mesma claridade. Paulo, antes de destacar as falhas e os problemas que a igreja tinha e precisavam ser corrigidos, e ele vai tratar isso na carta, ele resolve destacar as qualidades da igreja. Isso é muito importante no processo didático de ensino, principalmente com referência à igreja, porque nós precisamos entender que a igreja de Jesus ela tem defeito, mas também ela tem muitas qualidades. E por mais que a igreja tenha problemas e nós tenhamos que enfrentar os problemas da igreja, é salutar uma visão positiva sobre ela.
E isso não é baseado em um romantismo gratuito, mas é a compreensão de quem a igreja é. Veja, por exemplo, o que diz o versículo 2, não é? A igreja de Deus que está em Corinto. Então é a igreja de Deus. Mesmo que essa igreja pareça em alguns momentos ser mundana, como estava acontecendo com a igreja de Corinto, mas Paulo vai enfatizar que ela é a igreja de Deus, porque ela foi resgatada por meio de Cristo Jesus. Ela é a igreja dos santificados. Veja ainda no versículo 2, aos santificados em Cristo, chamados para serem santos. E essa igreja foi chamada para ser santa. Isso é desenvolver o processo da santificação. Assim diz o autor, a igreja tem dois estados em relação com a santidade. Um é atual e o outro potencial. Por um lado, os cristãos são santos, no sentido de ser separados por Deus. Por outro lado, são chamados para serem santos, desenvolver uma vida de santidade. O Dr. John Stott faz menção a um pastor chamado John Newton. Ele viveu entre 1725 a 1807. Ele era um traficante de escravos e se converteu ao Senhor e mais tarde se tornou um pastor. Geralmente uma pessoa que tem uma vida onde comete muitas maldades e carrega dentro de si essas lembranças ruins, muitas vezes ao peso da consciência, essas lembranças. Nós conhecemos muito bem o lamento de Paulo por ter perseguido a igreja de Jesus, como ele diz aqui, ser o menor dos apóstolos. Mas, apesar disso, Paulo e Newton seguiam para o alvo, tendo plena confiança na graça de Cristo Jesus. Newton diz o seguinte: não sou o que devo ser, não sou o que quero ser, não sou o que um dia espero ser, mas graças a Deus não sou o que fui antes, e pela graça de Deus que sou o que sou. Newton é o autor do famoso hino Maravilhosa Graça, não é? Amazing Grace, que na primeira estrofe diz: maravilhosa graça, como é doce o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça aliviou os meus medos. Como preciosa é aquela graça apareceu a hora em que eu acreditei. Por mais que enfrentamos dificuldades ou lutas na igreja, contra seus pecados, contra suas falhas, nós devemos louvar a Deus por causa da obra de Jesus. Versículo 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque damos graças, porque louvamos a Deus pela igreja, é por causa da regeneração, é por causa da obra salvadora de Cristo Jesus. Paulo diz que a igreja foi enriquecida com toda a palavra de conhecimento. Veja o que diz o versículo 5. Porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento. Paulo vai dizer também que essa igreja era privilegiada com muitos dons. Veja o versículo 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, depois disso, Paulo vai fazer um apelo à unidade. Aquela igreja sofria por causa de alguns pecados que são tratados durante essa carta: a imoralidade, a vaidade, o egoísmo. Mas Paulo vai agora começar a falar sobre alguns pecados dessa igreja. E ele vai tratar agora de um pecado mortal para uma igreja local. É um pecado que pode destruir uma igreja local. John Stott diz o seguinte: depois da ação de graças, Paulo faz aos coríntios uma apelação comovedora. Depois de agradecer a Deus pelo enriquecimento dos coríntios em Cristo, lhes faz um chamamento urgente,
por causa da dolorosa divisão que há entre eles. Acaba de lhes escrever sobre sua comunhão e agora tem que exortar pela falta de comunhão. Havia um crente chamado Cloé e através da sua família, Paulo recebeu as informações que havia disputa naquela igreja. Veja como estava a igreja, versículo 12. Refiro-me o fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefa, eu sou de Cristo. A igreja tinha partidos. E havia ali o partido de Paulo. É claro que Paulo desaprovava completamente esse tipo de postura. Certamente era um grupo que dizia: Paulo é que tem os melhores ensinos. Paulo é que tem sabedoria nos seus escritos, nas suas cartas. Paulo tem um forte ministério de plantar a igreja, um grande missionário. Havia ali outro grupo de seguidores, os seguidores de Apolo. Também Apolo certamente não aprovava esse tipo de postura. Era um grupo que gostavam das pregações fervorosas, das pregações eloquentes, das pregações que emocionavam a massa. Havia ali também um grupo dos seguidores de Pedro. Também não tinha de Pedro aprovação. Eram aqueles que ficavam mais nas tradições judaicas, que se assemelhavam mais ao estilo da vida cristã lá em Jerusalém. Mas Pedro se comportava assim em Jerusalém, porque ele vivia entre os judeus e evangelizava e pastoreava os judeus dentro da cultura judaica. Havia outro grupo que dizia que não era parte nenhum dos outros, que era de Cristo. Aparentemente esse grupo estava mais certo, afinal de contas diziam ser de Cristo. Mas o Dr. John Stott diz que isso era apenas retórica. Isso era um discurso hipócrita. Essas pessoas elas julgavam ser mais importantes porque eles tiveram o privilégio de presenciar o ministério de Cristo. Tinham já ouvido pregações, já tinham em algum momento acompanhado o ministério de Jesus e por causa deste privilégio, dessa experiência, achavam então que eles eram mais importantes do que os outros. Então Paulo faz um apelo para o nome de Jesus, versículo 10, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo apela então para a obra de Jesus. Era algo completamente diferente do uso daqueles irmãos que diziam ser do partido de Jesus. Paulo estava dando ênfase que Cristo nos salvou, que Cristo salvou sua igreja. Se a pessoa teve sua vida regenerada, foi por meio de Jesus. Nele todos nós fazemos parte da sua igreja, do seu povo. Nele fomos regenerados, nele nós fomos batizados. Então Paulo faz um apelo à unidade, que faleis todos da mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 10 ainda. Paulo apela para que eles sejam inteiramente unidos. Ele usa um termo aqui para a união chamado catarizo, que é usado com alusão a ossos que foram quebrados, então são regenerados, ou então a rede que foi rasgada e é consertada. Então ele está pedindo para que aquilo que foi quebrado, aquilo que foi rasgado, foi consertado por meio de Cristo. E os irmãos deveriam preservar essa unidade para que eles não estivessem envolvendo em discussões vazias, que eles falassem a mesma linguagem do Evangelho, que eles não se atessem às questões secundárias que causam divisão, mas se atessem às questões basilares da fé cristã. Então Paulo faz o apelo ao essencial. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizado em nome de Paulo? Essa igreja estava dividida.
Então Paulo diz: rogo-os, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A divisão da igreja tem consequências sérias. As pessoas acabam se envolvendo em conflitos por coisas que poderiam ser deixadas de lado. De repente, dedicamos fervor em defesa de uma coisa que não é fundamental, não é essencial no Evangelho, mas que vai causar um grande prejuízo ao corpo de Cristo. Esse prejuízo, sim, devemos nos preocupar, porque a divisão é um grande erro. A divisão é um grave pecado. Paulo faz 3 perguntas aqui no versículo 13. Ele vai perguntar: acaso Cristo está dividido? As pessoas geralmente assumem um grupo, uma facção. E Paulo pergunta: porventura Cristo está dividido? Cristo está fracionado? É claro que não. As pessoas se envolvem com fervor nas divisões, mas Cristo não se divide nem assume simpatia com esses grupos. Na verdade, nem Apolo, nem Paulo, nem Cefas, nem os demais apóstolos aprovam a divisão dentro da igreja. Paulo faz uma segunda pergunta: foi Paulo crucificado em favor de vós? Porventura vocês estão confiando em mim para a vossa salvação? Porventura foi eu quem operou em vós a obra redentora em vossas vidas? Certamente que não. Isto é uma ideia absurda. E ele faz então a terceira pergunta: vocês foram batizados em meu nome? Eu sou responsável pela nova aliança que Deus fez com vocês. Fui eu quem operou a nova aliança do sangue? A resposta é clara: foi Jesus. Foi somente Jesus. John Stott comenta: com esta argumentação, Paulo enuncia 3 verdades essenciais do Evangelho. A primeira é que Cristo, um só, é indivisível. Há um Cristo, há um só cabeça no corpo de Cristo. A segunda verdade é que Cristo foi crucificado por nós e, como consequência, pertencemos só a Ele. A terceira afirmação tem relação com o batismo cristão. O batismo é o testemunho da nossa aliança com Cristo e de nossa exclusiva lealdade a Ele. Em nome de questões secundárias, estavam negando as verdades essenciais do Evangelho, porque estavam dando aos líderes humanos o lugar de Cristo. Estavam desprezando o nome de Cristo, o qual confessaram como o único e suficiente Salvador. Estavam menosprezando o batismo que eles se submeteram, que representava a verdadeira regeneração, a união com Jesus na sua morte. Mas uma consideração que nós fazemos é o que fazer com a diferença. Nós precisamos discernir o que é essencial na igreja e o que é secundário. O autor nos diz: a separação só deve acontecer quando há problemas teológicos sérios. No Novo Testamento não só permite a separação em problemas doutrinários fundamentais, mas também ordena. O apóstolo Paulo coloca em suas cartas as doutrinas que não devem ser toleradas pela igreja. São aquelas que negam a humanidade de Cristo. São aquelas que negam que Jesus assumiu uma forma humana, que havia se encarnado. O apóstolo João também se dedica a combater esse tipo de heresia. Nas cartas também existe a condenação daqueles que negavam a divindade de Cristo. Condenavam aqueles que negavam a salvação de Jesus pela graça mediante a fé, como, por exemplo, a carta aos Gálatas, onde eles queriam dizer que a salvação era por meio de Cristo e mais as tradições judaicas. Paulo vai dizer que esta postura deve ser motivo de condenação, de maldição. As doutrinas basilares da fé reformada são sobre o ser de Deus, a Bíblia como única regra de fé e prática, a condição do homem como pecador, perdido, morto em seus delitos e pecados, a salvação por meio de Jesus e somente por meio de Jesus. Nós tivemos divisões por questões fundamentais na história da igreja,
como por exemplo aconteceu com os primórdios, a discussão e divisão em torno de temas como a divindade e a humanidade de Cristo. Nós tivemos a divisão na Reforma Protestante dentro da Igreja Cristã, por causa daquilo que era basilar a fé cristã, por exemplo, a Bíblia como única regra de fé e prática, e não as tradições da Igreja. A salvação só por meio de Jesus, pela graça, mediante a fé e não por meio de obras. A glória devida somente a Cristo e não às autoridades religiosas ou adoração e veneração de qualquer ser ou objeto. Mas por incrível que pareça, a maior parte das divisões que ocorrem na igreja ocorrem por causa de questões secundárias e não questões essenciais à fé cristã. Damos o exemplo da divisão nas igrejas evangélicas em torno da questão do batismo, da forma de batismo, se deve ser por imersão, aspersão ou efusão, se deve ou não devem batizar crianças, se a igreja deve ou não deve usar estola sacerdotal ou outros ornamentos simbólicos. Por causa desses ornamentos, tivemos várias divisões na igreja. Se a pessoa pode ou não pode ser maçom. Foi por este motivo que houve a divisão entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a IPI em 1903. Um pouco mais de 100 anos depois, a IPB desaconselha que os membros sejam maçons e proíbe seus oficiais a serem maçons. Chegou a se falar em reconciliação entre essas duas denominações. No entanto, ironicamente, a IPI se tornou mais liberal em muitos pontos e a aproximação se torna praticamente impossível. Poderíamos enumerar centenas de exemplos, como questões litúrgicas, uso de determinados instrumentos musicais, o papel da mulher dentro da igreja, questões carismáticas, demonstrando que, em nome de questões secundárias, as pessoas ferem o nome de Cristo, ferem a unidade da Igreja de Jesus. O que fazer com temas que não são centrais ao Evangelho? O Dr. John Stott vai dizer o seguinte: estes são temas os quais chamamos de adiáfora, isto é, assuntos que não são essenciais, senão marginais. Um breve epigrama que vem do século XVII, que se adjudica a Roberto Meldinius, é de muita ajuda neste terreno, traduzido do latim expressa. Veja só que interessante. No essencial, unidade. No que não é essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade. Existem em nossos dias divisões semelhantes à que havia na igreja lá de Corinto. Existe, por exemplo, o grupo dos intelectuais. Aqueles que acham que têm vantagens sobre os demais por causa das suas leituras. Porque leram a história da igreja, porque conhecem a reforma, porque leu bastante teólogos importantes, acham que devem ter um lugar de destaque. Existe também o grupo dos retóricos. São aqueles admiradores e seguidores dos grandes pregadores, aquele que parece ter um poder especial do Espírito Santo. São aquelas pregações arrebatadoras. Outro grupo são dos legalistas. São aqueles que acham que seguem as leis e os mandamentos da Bíblia. São zelosos e infiéis em cumprir seus deveres. São zelosos com a liturgia e a tradição reformada. Destacam a moral. Condenam os demais por não ser tão zelosos como eles. Outro grupo são dos carismáticos. São aqueles que julgam ter uma comunhão especial com Jesus através da consagração, na prática disciplinada da oração, da devocional diária, participam de campanhas de oração, em eventos especiais, enfim, são aqueles que enfatizam o poder de suas experiências pessoais. Paulo estava dizendo que a igreja tem muitos problemas que precisam ser resolvidos, porque isso causa escândalo na igreja, fora da igreja, e desonra o nome de Cristo.
No entanto, Jesus é a base. Jesus é quem purificou e separou para si mesmo um povo para servi-lo, uma igreja que é seu corpo. O autor vai nos dizer o seguinte: não deveríamos brigar por assuntos doutrinários secundários, muito menos brigar por zelos, por ambição ou por questões de personalidade, como ocorreu na igreja em Corinto e ocorre hoje em muitos lugares. Pergunto-me, o que aconteceria com divisões eclesiásticas se pudéssemos pensar sobre isso de maneira honesta? Muitas das nossas divisões respondem mais às diferenças culturais que teológicas, outras mais a temperamento do que a princípios doutrinários, e muitas são causadas por ambições pessoais mais do que por ambição em Cristo Jesus. Que Deus esteja nos abençoando. Deus continue abençoando a vida de vocês. Lembrem que o culto hoje é às 18h30. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que produza na Tua igreja a unidade. Ó Deus, tire de nosso meio os pecados, os erros, as falhas, aquilo que causa escândalo, aquilo que causa, irmãos, de tropeçar. Deus, tenha misericórdia. Que o Senhor possa, Deus, também produzir em nosso coração um desejo pela unidade, que possamos, Deus, envolver menos com questões sem sentido, ó Deus, com debates, ó Deus, que não são proveitosos, que possamos nos ater à doutrina, que possamos nos ater, ó Deus, uma vida de unidade, de consagração, de dedicação na Tua presença. Fortaleça a Tua igreja, derrame a Tua graça, a Tua unidade. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Continue com Deus.